Graça e paz para você, e é com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, em comemoração ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia. Que bom que você está participando de mais um programa da leitura orante da Palavra de Deus, que está iniciando neste momento na TV Horizonte, na Rádio América e demais meios de comunicação social da Arquidiocese. É um encontro semanal com você. Convide sua família e outras pessoas que desejam crescer numa espiritualidade bíblica por meio da leitura, meditação, contemplação, oração e ação, ou seja, a vivência dos evangelhos dos domingos. Nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas. Você sempre será bem-vindo e bem-vinda. Dou um tempinho para que você pegue a sua Bíblia e hoje rezaremos com o Evangelho segundo a comunidade de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14 e 15, 21 e 23. Neste programa, contamos com a minha presença, da Maria do Carmo Valente Duarte Ferreira e Marco Antônio Tourinho Furtado. Ambos cursaram o Bíblia em Comunidade e Maria do Carmo é membro da Associação dos Cooperadores Paulinos para o Evangelho e Marco Antônio é membro do Instituto Nova Jerusalém. Peço a Maria do Carmo que recorde e conduza os passos de nossa leitura orante, não só para refrescar a nossa memória e informar a alguém que esteja participando pela primeira vez. Com alegria, com muito amor, nós vamos realizar a nossa leitura orante. E eu desejo a vocês um momento abençoado, na graça, na paz, nesta alegria no encontro com o Senhor da vida pela palavra. A você que está aí, nos acompanhando pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte. A leitura orante é um momento para vivermos essa intimidade com Deus. Nós vamos escutá-lo, vamos falar com Ele, seguindo os passos que você já conhece. Você irá chegar a esta intimidade. Vamos recordar estes passos? Você se lembra, o primeiro passo vai nos ajudar a entender o texto, é a leitura. Nós vamos procurar nos perguntar o que o texto diz. Neste passo, vamos ler com muita atenção, deixando entrar em nosso coração e interagir com a palavra. Você se lembra, o segundo passo? É o momento da meditação. Este momento é o momento de respondermos. O que o texto fala para mim? Ao lermos o texto, ele sempre traz e diz algo. Nos traz uma mensagem, nos revela um conteúdo, um significado, onde vamos buscar extrair um aprendizado. Em seguida, nós vamos para o terceiro momento, que é o terceiro passo. Vocês se lembram, é a contemplação. Neste passo, nós vamos nos perguntar o que esse texto fala ao meu coração. É o momento de silenciar a mente, o coração, numa atitude de escuta, para deixar Deus falar por meio dos nossos sentimentos
iluminações nós teremos, com certeza, nesta meditação. Vem então, após o quarto momento, ou seja, o quarto passo, que é a oração. É o momento de conversar, de falar com Deus, na certeza de que Deus está nos escutando, nos ouvindo. E o quinto passo, este é muito importante, é o que o sugere o texto para que eu coloque em prática na minha vida. Neste momento, depois de ter lido, meditado e rezado, é o momento de entendermos o que está nos sugerindo esta palavra para renovar a minha vida e a minha pessoa. Seguindo estes passos, você, eu, nós, chegamos a viver a intimidade com Deus, deixando-nos transformar pela sua palavra e colocá-la em prática para vivê-la no dia a dia, nas relações com as pessoas. Com esta motivação, recordando esses passos, nós já podemos iniciar a nossa leitura orante, porque já estamos preparados. Vamos invocar a Santíssima Trindade e o Espírito Santo para que ele nos conduza em cada passo para um encontro profundo com Deus. Iniciemos a nossa leitura orante com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto que nós vamos ler hoje é do 22º domingo do tempo comum. Nós vamos ler o Evangelho segundo a comunidade de Marcos, o capítulo 7, os versículos 1 a 8, versículos 14 e 15 e os versículos 21 a 23. Todos estes versículos estão no capítulo 7. Este texto situa-se ainda na primeira parte do Evangelho que responde à pergunta: quem é Jesus? O ensinamento que Jesus oferece neste Evangelho é muito claro e importante para o povo, porque é sobre a lei do puro e do impuro. As leis de pureza estão ligadas às tradições muito antigas dentro do judaísmo. Elas eram praticadas e ensinadas ao povo pelos fariseus e escribas. Mas algumas vezes elas escravizavam aquele povo em vez de libertá-lo. O ensinamento de Jesus, pelo contrário, ele é novo e liberta, ele é libertador. Enquanto o ensinamento dos judeus e escribas dificulta a vida do povo. Acompanhe a leitura do texto do Evangelho, segundo a comunidade Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, versículos 14 e 15 e versículos 21 a 23 em sua Bíblia. Nós vamos nos preparar para esta leitura esvaziando a nossa mente de nossas ocupações, preocupações, ruídos interiores, nos proporcionando um silêncio interior e nos colocando por inteiro nesta leitura. Leitura. O que o texto diz? Vamos ler sem pressa, pausadamente, porque nós vamos entrar também no cenário da narrativa, tentando identificar ou se colocar num dos personagens, escutando os diálogos, os assuntos que são tratados. Vamos ficar atentos ao texto. Deixe ele adentrar sua alma, seu coração e sua vida.
você vai perceber que uma palavra, um versículo vai te chamar a atenção. Vai também tocar ao seu coração alguma parte do diálogo. Fique atento, porque é por aí que Deus quer falar com você. Convido então agora a você e a todos que estão nos acompanhando em casa, em família, pela TV Horizonte, a Rádio América e demais meios de comunicação da nossa arquidiocese, que pegue a sua Bíblia, localize no Evangelho a comunidade Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 8, versículos 14 e 15, versículos 21 a 23, e acompanhe a leitura do texto na sua Bíblia. Eu convido a irmã Romi para fazer a leitura para nós. Também daqui eu estarei acompanhando junto com você o texto na nossa Bíblia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem. E seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia: ouvi-me todos e compreendei. Nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas o que dele sai é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após lermos este maravilhoso texto onde Jesus fala sobre os puros e impuros de coração, eu convido você que o releia, se você puder, para interiorizá-lo, deixar que ele cante e fale ao seu coração e à sua vida, podendo assim também fazer a sua síntese. Se você quiser, você pode anotar alguma parte deste evangelho para depois comentar com sua família, no trabalho e comunidade. Vamos escutar a síntese para que a gente possa ainda interiorizá-lo mais?
eu convido Marco Antônio para partilhar conosco a sua síntese. O evangelho de hoje tem alguns pontos a destacar. Primeiro é que vieram um grupo de fariseus e escribas que vieram de Jerusalém até Jesus. Esse grupo observou que alguns discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, o que não era admitido na tradição dos antigos por eles. Esse grupo possuía vários hábitos em relação à prática de lavar pratos, jarras, etc. Esse grupo, então, pergunta a Jesus por que seus discípulos não seguiam a tradição e comiam de mãos impuras. Jesus lhes responde citando o profeta Isaías, chamando-os de hipócritas, e que eles louvavam a Deus com os lábios, mas o coração estava muito longe de Deus. Jesus, então, os acusa de abandonar os mandamentos de Deus e ter um apego à tradição dos homens. Por fim, Jesus se dirige à multidão, e é para a multidão que ele vai ensinar sobre o que é puro e o que é impuro. A multidão, ele diz que o que é impuro não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem, que o torna impuro. Porque o que sai do homem para Jesus vem do coração. E o importante, é o que sai desse coração. Jesus cita inúmeras ações que são ações contra o mandamento de Deus, como homicídio, roubo, adultério, etc. E que, assim, por ferirem o mandamento de Deus, são impuros. O local da pureza ou impureza não é o que está fora. Para o ensinamento que Jesus deixa nesse evangelho, o local da pureza ou impureza é o coração humano. Obrigada, Marco Antônio, por esta síntese que nos ajudou a adentrar um pouco mais ao nosso coração. Agora, nós já podemos passar para o segundo passo, que é a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? E neste passo, nós vamos nos perguntar o que o texto diz para mim. Vamos refletir na narrativa do evangelista Marcos, trazendo essa experiência vivida neste diálogo de Jesus com os fariseus e os escribas para a realidade da nossa vida. Refletindo sobre os atos puros e impuros de nosso coração, transpondo para a nossa vivência cristã e as nossas relações. Este é o momento de dialogar com o texto do Evangelho de Marcos, aprofundando nestas palavras. Ou seja, nós vamos também buscar, através de algumas perguntinhas, caminhar para esse centro do nosso coração e refletirmos. Como são as nossas relações com as pessoas em nossa família, na comunidade, no trabalho e em sociedade? Discriminamos as pessoas pela cor, pelo poder aquisitivo, por motivos religiosos? Retomando o cenário, quem são os personagens que aparecem nesse texto? Que eles diziam? Porque os discípulos de Jesus não seguem estas tradições dos antigos. Quem são as pessoas que hoje invalidam estes mandamentos de Deus? O que hoje torna impuro o coração humano, segundo estes ensinamentos de Jesus? O que diz para você isso tudo? Você pode partilhar esta reflexão com alguém que está aí com você ou anotá-la e depois partilhar com sua família, seus amigos, sua comunidade.
Eu vou pedir, nesse momento, ao Marco Antônio, que faça conosco a partilha da reflexão que ele tirou desse texto. Nesse texto, nós temos alguns personagens. Há um grupo de religiosos, pessoas, não é pessoas que não acreditavam, as pessoas tinham fé, eram judeus, acreditavam, eram fariseus e escribas. Eram judeus de grande zelo religioso, né? Os fariseus, por exemplo, seguiam um grande número de regras, em torno de 613 regras que eles seguiam. Então, era um grupo religioso. E esse grupo religioso tinha a sua fé e tinha as suas práticas. Os escribas eram aqueles que conheciam as escrituras e as interpretavam para o povo, né, seus intérpretes. Essa leitura nos mostra como o conteúdo de uma fé, um conceito religioso, leva a práticas diferentes. O grupo dos fariseus e escribas eram muito zelosos da sua fé. Gostavam de vigiar o comportamento das pessoas para ver se seguiam estritamente as regras religiosas. Sempre há gente assim em todo lugar. E eles, observando o comportamento dos discípulos de Jesus, a prática, então, dos discípulos de Jesus, foi que levou essa contestação. E eles, então, se dirigem a Jesus para obter uma explicação por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos. Jesus mostra uma outra visão. Nós temos, então, uma outra visão religiosa. De um lado, a visão religiosa da tradição dos antigos, seguida por fariseus e escribas, e de outra, a de Jesus. Jesus traz uma nova visão, um outro conceito religioso do que seja impureza. E para isso, Jesus usa uma palavra muito forte, chama esse grupo religioso de hipócritas. E aplica a esse grupo um trecho do profeta Isaías, que fala que eles louvavam a Deus com os lábios, mas que o coração estava longe de Deus. Jesus, então, não volta mais a falar com um grupo de judeus, mas vai se dirigir e ensinar a multidão. Ele está preocupado com a multidão e é com essa que ele vai ensinar. E lhes ensina o que é realmente puro e impuro. Um novo conceito do que seja puro e impuro. Jesus nega as regras de pureza da fé dos fariseus. E diz, então, que o que pode tornar alguém impuro é o que sai dele. Sai através do quê? Das suas ações. Jesus cita ações humanas que nascem no coração, como o homicídio, o roubo, o adultério, a inveja, uma série de coisas que ele vai citar, que isso sim é impuro, isso sim é o coração, é o que fala o profeta Isaías, né? Então, estes vários atos de comportamento que Jesus cita é que mostram realmente se a pessoa é pura e impura, e não uma mera prática exterior de lavar ou não lavar as mãos, né? Temos aqui, então, um bom exemplo de como os conceitos religiosos se transformam em prática religiosa. O conceito religioso do puro e impuro dos fariseus e dos escribas era um conceito externo, né? Então, ele se transformava numa prática centrada no externo, né? E o conceito de Jesus é um conceito interno, um conceito diferente, um conceito que vai ao coração, né? E que tem o centro no coração humano e nas ações humanas. Então, dois conceitos religiosos diferentes levam a práticas diferentes e levam a resultados muito diferentes. Para Jesus, o coração humano é o local onde pode acontecer a pureza ou a impureza. Irmã Romi, você pode partilhar conosco também a sua reflexão?
Alguns fariseus e escribas implicaram com os discípulos de Jesus porque não observavam as tradições dos antigos por não lavarem as mãos antes de comerem. Jesus evoca um texto do profeta Isaías e o aplica a eles. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. São falsos, hipócritas, porque os lábios proferem palavras elogiosas a Jesus e no coração odeiam o que ele ensina. Ainda, ele adverte os escribas e fariseus dizendo que o que contamina as pessoas e as torna impuras não é o que entra na pessoa, o que ela come, ou seja, o que ela escuta, mas o que ela faz com aquilo que escuta. Se ela inventa, interpreta mal, calunia, espalha mentiras, é isso que é impuro e torna a pessoa impura. Daí Jesus faz um elenco enorme de coisas ruins que saem do coração e tornam impura a pessoa, porque foram cultivados nos pensamentos, nos sentimentos, nos desejos da pessoa, como as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do coração e são elas que tornam alguém impuro. A pergunta que fica é: quais pensamentos, sentimentos, desejos você cultivamos no dia a dia? São segundo a vontade de Deus? E para a minha e a sua felicidade? Obrigada, Romir. Obrigada, Marco Antônio, por esta reflexão que nos levou a adentrar as vivências da nossa prática de vida. E agora nós já podemos passar para o terceiro passo, a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? O que o texto me leva a experimentar é a contemplação. É o momento em que nós vamos fazer essa experiência de escutar a voz de Deus, de experimentar o que Ele tem a nos dizer ao nosso coração, depois de nós termos feito esta experiência do momento em que lemos o texto, meditamos e agora nós vamos fazer a contemplação. Contemple no silêncio e perceba o que Deus fala ao seu coração por meio desses personagens. Nessa intimidade com Deus, visualize os seus caminhos, as novas atitudes e gestos, um jeito de viver e conviver em família, na comunidade, no trabalho com o seu próximo, tornando-nos mais puros de coração. Quais iluminações, desejos, inspirações esta palavra nos levou e está nos levando a suscitar? É o momento, então, de colocarmos a escuta de Deus e deixe-o falar. Escute-o. Vamos ao quarto passo, é a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? É este momento que nos leva agora a conversar com Deus, com o Senhor da vida, após termos escutado dentro do nosso coração o que Ele tinha a nos dizer.
Vamos conversar com Ele, falar com Ele aquilo que estamos sentindo, nossas dificuldades, nossas preocupações, necessidades, nossas frustrações nas relações com as pessoas, alegrias, medos, as nossas ansiedades, nossos desejos de mudar a vida, realizarmos projetos de vida, de crescermos mais como pessoas na nossa humanidade, de reconciliarmos, quem sabe perdoarmos, reconstruir as relações e renovação de nossa vida. Deus nos escuta e é conversando com Ele pela oração é que nós vamos buscar a fortaleza da sua palavra. Faça a sua oração conforme pede o seu coração. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, Rádio América e pelos demais meios de comunicação de nossa arquidiocese. Faça a sua prece, converse com Deus. Marco Antônio e Romi, se vocês desejarem partilhar conosco a oração que vocês têm a dizer agora a Deus, sintam-se à vontade. Senhor Jesus, venho te pedir que hajas em meu coração, que faças semente de sua vontade na minha vontade, porque é o lugar de onde pode sair a minha prática religiosa, é só o coração. Por isso eu te peço que meu coração seja transformado por sua palavra, pela presença do seu Espírito e por sua presença em mim, em minha vida. Amém. Jesus, o seu ensinamento de hoje deu-me uma chamada de atenção para eu ficar mais atenta aos meus pensamentos, sentimentos e desejos que cultivo no meu dia a dia, pois percebo que eles me condicionam e me levam a ações que às vezes até eu me surpreendo delas. Como eu fui capaz de falar isso a esta pessoa? Por que magoei a pessoa? E eu peço perdão, mas ao mesmo tempo eu lhe agradeço, porque você me convida para ficar mais atenta a mim mesma. Amém. Senhor Jesus, o seu diálogo com os judeus e fariseus me levou a refletir nas limitações e dificuldades daquele povo, mas também da nossa humanidade hoje. Quantas vezes nós nos afastamos e encontramos distante dos seus ensinamentos? Eu te peço que possamos cultivar um coração puro e nos libertarmos das nossas impurezas, que às vezes fazem nossas relações tão sofridas pela inveja, arrogância, orgulho, ciúmes, calúnias. E essas limitações nos trazem transtornos e dificuldades no dia a dia, nos adoecem. Dai-me um coração puro para que possamos construir, para que eu possa construir também relações embasadas no perdão, na acolhida, no amor ao próximo, na caridade, nesta fraternidade que você nos ensina, tornando mais puro o meu coração nas relações com o nosso próximo e com as pessoas que a gente convive. Que eu possa estar atenta aos seus ensinamentos e à tua palavra e levar a sua palavra por meio de gestos, atitudes, propósitos, contribuindo para o seu reino entre nós. Amém, Jesus. Após este momento de oração e conversa com Deus, vamos passar ao quinto passo. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Esse passo é tão importante, porque depois de termos meditado,
contemplado e rezado, é o momento de nos perguntarmos: qual é a prática, qual é o convite que Jesus me pede para que eu pratique para renovar as minhas relações em família, com o meu próximo, me colocando com um propósito. O que sugere para você tudo isso para renovar a sua vida com as pessoas? O que você precisa praticar? Que atitudes e gestos você pode, eu posso colocar em prática para iluminar a minha vida e a pessoa pela palavra? Que compromisso você quer? Eu quero, todos nós queremos fazer para realizar esta semana, reescrevendo a nossa história de vida na relação com Deus, com o seu povo, como cristã ou cristão fiel ao seu batismo? Expresse a Deus o seu propósito para esta semana, esforçando-se por viver o que agrada a Deus, o bem. Com este propósito, podemos concluir a nossa leitura orante, fazendo o sinal da cruz em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos a Dom Valmor e a Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos com a leitura orante sobre o Evangelho dos Domingos. E até lá!